A paz do Senhor para todos. Hoje iniciaremos o quarto trimestre do ano de 2022. A primeira lição, que tem por título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Atalaia. Os atalaias são vigias colocados sobre muros ou torres da cidade. Os atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Os atalaias são profetas que anunciam as boas novas, anunciam advertências e juízes. Os profetas do Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus. O termo atalaia se refere à própria torre de observação. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 9,16 nos diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É obrigação nossa, cristãos, levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não tiveram o encontro com o Senhor, e também aquelas pessoas que por algum motivo se desviaram do caminho do Senhor. E ai de nós se não pregarmos, ai de mim se não pregar, se não levar essa mensagem de salvação às almas que estão perecendo, porque todos precisam de Jesus. Jesus, ele veio para salvar a humanidade, salvar todos. Mas o homem tem livre arbítrio. A mensagem deve ser pregada por nós. O Espírito Santo é que vai adentrar nos corações, convencer o homem do pecado. A nossa obrigação é levar essa mensagem, falar de Jesus, falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva e leva para o céu. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como também as boas novas. Essa primeira lição nos convida a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens. Como Ezequiel foi chamado para ser atalaia em Israel, em Cristo fomos chamados para ser um atalaia nesses últimos dias, anunciando a mensagem de arrependimento e salvação. As 3 lições do presente trimestre que estamos iniciando hoje foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividida em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 ao 24, a segunda, capítulos 25 ao 32 e a terceira, capítulos 33 a 48. A primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupam os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural
do ministério profético de Ezequiel, que está escrito em Ezequiel 1, versículo 1 ao 3. Quando recebeu a visão da glória de Deus, registrada em Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. Ezequiel 7, 2 ao 4. Contra a prostituição e idolatria do povo. Ezequiel 8,15. A mensagem traz uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Ezequiel 7, versículo 26, 27, Ezequiel 13, versículo 2 ao 4, 22, 26, 27, 31. A segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Ezequiel 25, 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Êxodo 19, 5, Salmos 24, 1 e Apocalipse 4, 11. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, 21. Os oráculos dos capítulos 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Ezequiel 36, versículo 25 ao 27, 37, 14 e Zacarias 12, 10. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como a resposta à primeira visão, Ezequiel 40, 48. Ezequiel foi um profeta e sacerdote que durante o cativeiro da Babilônia viveu entre os exilados judeus. Ele e seus companheiros foram separados do templo, de forma que muitas de suas profecias estão relacionadas ao templo e ao seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativante repertório de imagem, onde ele descrevia tantas experiências pessoais como expectativas para o futuro. Sobre o profeta Ezequiel, nós temos poucas informações sobre a sua vida pessoal. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Seu nome, fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome, nesse livro de Ezequiel. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia e iniciou seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade no 30º ano.
Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Ezequiel, ele tinha apenas 25 anos de idade quando foi capturado e levado para a Babilônia, no ano 597 a.C. Ezequiel estava entre os reféns levados como resultado da segunda rebelião de Judá contra a Babilônia. Naquela ocasião, 10.000 judeus, consistindo na maioria de artífices, líderes e militares que ocupavam postos de importância, foram levados cativos para a Babilônia. Essa foi a segunda leva de reféns. O primeiro grupo de reféns, que incluiu Daniel e seus companheiros, passou a viver na corte em Babilônia. O segundo grupo, maior, foi levado para um acampamento ao norte da Babilônia, perto do rio Quebar, onde está registrado em Ezequiel 1:1. É possível que, devido à influência de Daniel, esses reféns tivessem permissão de ficar juntos, recebendo terras para cultivo e certo grau de liberdade civil e religiosa. Isso demonstra claramente o plano minucioso de Deus para purificar a nação de Israel de suas práticas idolátricas. Foi necessário manter o povo separado dos babilônios. Da mesma forma, Deus manteve o seu povo separado dos egípcios durante o cativeiro naquela terra. Infelizmente, existiam falsos profetas entre os judeus, os quais persuadiam o povo a persistir a seus capitólios, os quais persuadiam o povo a resistir a seus capitores babilônios. Esses falsos profetas prediziam uma queda iminente da Babilônia e, deste modo, os judeus poderiam regressar à terra. Por causa desse ensino, o povo recusou a desfazer a bagagem e fixar residência no novo ambiente da Babilônia. Jeremias e Ezequiel ensinaram o povo a aceitar o cativeiro, em vez de se rebelarem, uma vez que Jerusalém logo seria destruída e os cativos iriam permanecer em Babilônia por muitos e muitos anos. Veja em Jeremias 29. Ezequiel foi ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Assim, a sua mensagem é repleta de referências ao templo. Ele condena o sacrilégio na casa do Senhor, prediz a destruição do templo e vaticina a sua reconstrução. Sabemos muito pouco a respeito da vida particular desse profeta. Ele era provavelmente membro de uma das famílias mais importantes, pelo fato de ser levado cativo com o segundo grupo de prisioneiros. Sabemos que os anciãos procuravam regularmente seus conselhos e que ele foi um homem feliz no seu casamento. Sua esposa morreu repentinamente no dia da destruição de Jerusalém. As datas de suas profecias indicam que ele ministrou por um período de quase 22 anos. As tradições afirmam que seu ministério findou de repente, ao ser morto por um judeu irado, acusado pelo profeta de praticar a idolatria. No Antigo Testamento, o ofício do profeta era de âmbito nacional.
Quando Deus levantava um profeta, conferia-lhe a missão de falar em seu nome para toda a nação e até para povos estranhos. O Antigo Testamento foi marcado pela atividade e testemunho dos profetas. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, lhe disse: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Está registrado em Lucas 24, 44. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. A visão da glória de Deus, Ezequiel 1, versículo 26 ao 28. Há uma mudança brusca do gênero literário do apocalíptico nessa visão de carruagem, para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo em que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel 1, 28 e 3, 14. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas sim como filho do homem. Em hebraico, Beada aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo. Nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8, 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Adão é o cabeça da humanidade redimida. Ou seja, Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Romanos 5, 12, 21. Todos que recebem Jesus como Salvador, todos que obedecem, que seguem a Jesus, que seguem os seus mandamentos, têm a vida eterna. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Ezequiel 3:7. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ezequiel 2, versículo 3 ao 7. Ele não esperava resultado de sua pregação. Ezequiel 3:11. Seu propósito era divertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ainda hoje, Deus ainda usa profetas para levar a sua palavra. Para levar a sua palavra aos que estão perdidos, aos que por um motivo desviaram da tua palavra. Deus ainda usa homens, mulheres que tenham compromisso com sua palavra. Atalaia significa um lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Assim é o cristão, o que serve ao Senhor.
Ele é o atalaia, nós somos o atalaia de Deus. E é nossa obrigação advertir aqueles que estão sem Jesus, que estão distanciados, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. É nossa obrigação como atalaia do Senhor advertir essas pessoas do perigo que eles estão correndo, o perigo de viver sem Jesus, o perigo de não obedecer à palavra do Senhor, o perigo de serem perdidos, o perigo de não alcançar o céu, de terem perdição eterna. É nosso dever levar essa palavra enquanto é tempo, enquanto tem tempo, enquanto o Senhor não vem. É nossa obrigação como atalaia do Senhor. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, como filhos de Deus, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e também os injustos. A responsabilidade nossa de cristãos são duas as responsabilidades principais: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Nossas responsabilidades: anunciar aos perdidos a mensagem do Senhor e cuidar para que nós não caiamos, para que a nossa fé não venha a diminuir, para que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança de alcançar o céu. Essas duas responsabilidades nós temos que ter. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio irá perecer. E o mensageiro será cobrado diante de Deus. Se nós não avisarmos, não pregarmos a palavra ao ímpio e o ímpio vier a perecer, Deus vai cobrar de nós. Deus, quando nos dá a oportunidade de falar do seu amor, de testemunhar, de falar que Jesus salva, que Jesus leva ao céu, de alertar o ímpio, o perigo que ele está em perder a salvação e o caminho de destino daquele desobediente. Se ele vier a perecer sem que nós falamos com ele, Deus cobrará de nós. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua injustiça não será levada em conta. Temos que persistir até o final, até a vinda do Senhor. Conforme ensina o Novo Testamento, Mateus 24:13. Então, é de suma importância levar a mensagem do Senhor. É nossa obrigação. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Em passagens paralelas temos em Marcos 7:16, Lucas 14:35. Apocalipse 13, nossa. É uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Então, é nosso dever alertar o ímpio do perigo em que corre, se não aceitar, se não obedecer ao Senhor. Uma vez que a gente alerta, se ele
obedecer, tudo bem. Se não obedecer, já é um problema dele, que o homem tem o livre-arbítrio de escolher o seu caminho. Porém, se nós cristãos não alertarmos essas pessoas, não pregarmos o evangelho, Deus cobrará de nós. Não podemos deixar passar a oportunidade de falar de Jesus. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou se afastaram dos cultos, principalmente na época desse isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. Então, é um dever nosso cuidar um dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com as ovelhas Nossa preocupação não é somente com o pecador que ainda não conhece a Jesus, o pecador ignorante, que ainda não conhece a palavra, mas também com aquelas ovelhas que se desgarraram do rebanho. Então, a missão da igreja, que a igreja somos nós, estou falando de nós, não do templo arquitetônico. A missão da igreja não é fácil, é levar o evangelho, é pregar. Temos a missão de cuidar uns dos outros, temos a missão de levar a mensagem de salvação, temos a obrigação, a missão de cuidar uns dos outros, aqueles que estão enfraquecidos na fé. É nosso dever visitar, é nosso dever falar de Jesus. Tentar, reanimar com a palavra do Senhor essas vidas para que eles voltem a caminharem. Principalmente nessa época de Covid, que teve esse isolamento, a gente estava se reunindo muito pouco no templo. Então, muitos nesse isolamento enfraqueceram na fé. É dever de nós, igreja, levar a palavra, ir lá orar junto com os irmãos, para que a fé possa fortalecer na vida deles e eles continuar caminhando junto com nós. É nosso dever ajudar uns aos outros. Chegamos à conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas. Pois quem as converte é o Espírito Santo. Então, nós temos dever de levar a palavra, mas quem vai convencer o homem do pecado, convencer o homem a se converter, a sair do mau caminho, a voltar-se para Deus, é o Espírito Santo. Então, vamos fazer a nossa parte, testemunhando, dando bom testemunho às pessoas, que o Espírito Santo vai converter essas pessoas. Que a nossa função é fazer a obra, pregar o evangelho e testemunhar. Mas quem completa a obra, que é a salvação, é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração e também guiados pelo Espírito Santo. Que Deus, Ele nos dá a oportunidade. Não vamos perder as oportunidades. A oportunidade que nós temos de falar de Jesus. Que muitas almas estão perecendo. Almas ao nosso redor estão perecendo sem a presença do Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando e que nós possamos sempre lembrar que pregar o evangelho, levar a mensagem, é o nosso dever, é nossa obrigação. E nós também, como cristãos,
Nós temos a obrigação de levar a palavra e também cuidar da nossa vida para que a gente não venha a cair, a sair da presença do Senhor, cuidar da nossa vida para que nós não escandalizamos o Evangelho do Senhor. São essas duas missões: pregar a palavra e cuidar para que nós não venhamos a cair, a desviar do caminho do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando conosco, abençoando cada um, e fique com o Senhor Jesus.